apóstolo Judas Tadeu. Então vamos começar então com a lista, né? Nós vimos a lista. Então, o primeiro grupo de 4, são 3 grupos de 4, formando 12, né? Pedro, André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, que é Natanael, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, que nós vimos no última quinta, é chamado também de O Menor. Tadeu, aqui é Tadeu, né? Mas é Judas. Você vai ver isso lá em João, né? João vai se referir a ele como Judas. Aí vai falar assim, Judas, não o Iscariotes. Então, Judas Tadeu, Simão, que eu espero que seja bem interessante também, Simão, porque Simão era o zelote, né? Daquele partido nacionalista, aquele partido meio que político nacionalista e militar, né? Um grupo rebelde ali, e vai ser interessante estudá-lo. E, por fim, o traidor, Judas Iscariotes. Então, tá aí a lista, né? Nós estamos chegando quase no final. Irmãos, só porque adiantando aqui, se Deus quiser, com a graça do bom Deus, e vocês orem por nós também, quando terminarmos os apóstolos, nós vamos começar aqui na igreja, às quintas-feiras, se Deus permitiu, um estudo no livro de Apocalipse. Tá bom? Então, orem por isso, estou muito animado, eu já tenho estudado o Apocalipse, já tem um tempo que eu estou lendo sobre, então orem, vai ser muito legal. Acho que Apocalipse é um livro muito poderoso, é um livro muito glorioso, é um livro que traz uma alegria enorme. Alguns acham que é assustador e tudo mais, mas quando a gente conhece Apocalipse, o nosso coração se regozija de júbilo em ver o Cristo vencedor. Então, se Deus quiser, a gente começa aí com a exposição, assim que nós terminarmos os 12, nós vamos para a sequência do livro de Apocalipse. Eu até queria levá-lo, irmãos, para os cultos de domingo, né? Apocalipse. Mas vai demorar e eu estou muito afim de começar logo, né? Porque vai demorar porque nós estamos começando Romanos e começando Segundo Reis. Então nós temos um caminho ainda nesses. Então a gente resolveu colocar Apocalipse às quintas-feiras, tá bom? Então vocês orem por isso aí, tá bom? Vamos lá então, Judas Tadeu. O nome Judas é do hebraico Yuda, que está ali, né, o hebraico, né? Yuda, que significa louvado ou exaltado. É um nome bonito, né? A gente já tem falado disso, né? Que Judas tem uma raiz bonita, né? E Tadeu vem do aramaico, Tadai, que é criança de peito. Judas Tadai, Judas Tadai, Judas Tadeu. O nome o de Judas, né? Um nome bonito. A gente fala que ninguém mais coloca o nome de filho de Judas, né? Mas há uma maneira, né? A gente tem comentado aqui quando a gente fala disso, de colocar de Judá, né? Eu conheço alguns Judás, crianças que receberam esse nome bonito, né? Judá, que é da raiz de Judas. Então esse é o nome do apóstolo Judas Tadeu. E ele era filho de um homem chamado Tiago. Olha lá em Lucas 6,16. Alguém abre aí e leia, por favor. Lucas 6,16 tem lá a filiação de Judas Tadeu. Quem achou pode ler, por favor. Perfeito, então aí estão os 2 Judas, né? O Judas, filho de Tiago, que é este Tadeu, e o outro Judas Iscariotes, né? Que se tornou o traidor. Então, esse Judas aqui era filho de um homem chamado Tiago, ok? Talvez, irmãos, há uma possibilidade, embora não seja claro na Bíblia, mas há uma possibilidade desse Judas Tadeu ser o filho mais jovem, o caçula de uma família de vários irmãos. Alguns estudiosos têm levantado isso. Por quê? Porque na história da igreja primitiva e nos historiadores antigos, esse Judas Tadeu, ele também foi chamado de Lebeu. Lebeu. Era um trocadilho com Tadeu. E Lebeu significa criança do coração. Então, talvez os seus pais o tiveram, né, já mais velhos, ele fora aquele último filho, o filho da velhice. E alguns acham que ele pode ter recebido esse apelido de Lebeu, de criança do coração, porque ele era o filho da velhice.
é aquele filho que os pais geralmente mais mimam e tudo mais. Então é possível, né? A Bíblia não deixa isso claro, mas a tradição, isso é bem comprovado na tradição, que ele era chamado também de Lebeu, né? Do filho do coração. Então alguns historiadores e alguns teólogos pensam que isso poderia ser possível no caso de Judas Tadeu, dele ser o mais jovem de uma família de muitos irmãos, né? O caçula. Ele foi chamado para ser apóstolo, isso nós vimos, né, na lista apostólica, está lá o nome de Tadeu, e também lá em João nós vamos ver que ele é também chamado de Judas, né? Judas Tadeu. Então vamos lá, irmãos. É possível que Tadeu possuísse uma alma gentil, ele era chamado, né, a criança do coração, o filho do coração, então é possível que ainda mais a questão do Lebeu, que era um apelido, né, demonstrasse a gentileza de Judas Tadeu. Se fosse assim, veja, irmão, a gente está trabalhando aqui com possibilidades, tá? Se assim fosse, se Tadeu fosse conhecido por ser um homem mais gentil, ele estava no meio do grupo apostólico com esse grupo, né, com personalidades bem fortes, né? Juntos, os apóstolos contribuem para um conjunto bastante complexo e intrigante dos 12 apóstolos, ou seja, homens de todo tipo de personalidade, né? Você vê, né, no caso, se for assim mesmo, né, Judas Tadeu sendo alguém mais gentil, você vê André, que a gente viu lá, irmão de Pedro, mais reservado, falava menos. Você vê Filipe, né, e Natanael muito próximos. Você vê Pedro muito, de fato, intenso no que falava e no que fazia. Então você vê uma mistura de pessoas, né, de personalidades no grupo apostólico. Então é assim, de certa forma, a igreja, né? Os apóstolos são uma amostra, é um quadro menor do que é a igreja, né? Na igreja você vai encontrar pessoas de personalidade diferente, né? E não há mal nisso, né? Obviamente, desde que elas não possuam, obviamente, características pecaminosas, né? A gente sempre tem um cuidado quando a gente fala disso, porque alguém pode chamar de pecado, ou melhor, alguém pode chamar de traços de personalidade coisas que são pecado, né? Você certamente já viu gente falar assim, né? Gente que é muito grosseiro no falar, e diz assim, eu sou muito sincero, né? Dando ao pecado o nome de uma virtude. É porque eu sou muito sincero. Não, às vezes é grosseria mesmo, né? Às vezes é falta de tato. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa personalidade, examiná-la à luz da Bíblia e na iluminação do Espírito, para que nós não chamemos o que é pecado de personalidade, certo? Embora é verdade que nós tenhamos, né, traços de personalidade diferentes. Há pessoas que são mais objetivas, há aquelas que têm mais dedos. Não é verdade? Alguém na igreja tem irmãos que vão chamar a atenção de alguém, fazem com o maior cuidado, né, com todos os dedos, né, como que pisando em ovos. Mas há na igreja pessoas que são mais objetivas. A não ser que sejam grosseiras, né? Não há pecado você ser objetivo, você tratar o problema logo. E é necessário que haja essa diversidade, segundo a graça de Deus, de personalidades dentro da igreja, né? Às vezes tem um irmão que precisa ser tratado ou exortado de maneira objetiva, de maneira firme. Às vezes tem um irmão ou uma irmã que precisa de mais cuidado. Então a igreja ela é enriquecida, né, através do que a gente poderia chamar, como a Bíblia diz, da multiforme graça de Deus da igreja, através das nossas personalidades, né? Agora, sempre lembrando, ter cuidado de não chamar pecado de personalidade. A nossa personalidade tem que ter os traços de Cristo, né? Então nós devemos procurar moldar a nossa personalidade naquilo que ela deve ser moldada à luz do Evangelho, né? Mas é interessante essa riqueza, né, do quadro apostólico do grupo, como é também da igreja. Então vamos lá, há pelo menos um representante de todo tipo imaginável de personalidade. No entanto, o Senhor pode usar os diversos tipos de pessoas, que a gente falava aqui, né? Como Deus usa os diversos tipos de pessoas. Então, graças a Deus por isso.
Vamos lá. O Novo Testamento registra... Então, a gente pode pensar assim, o que tem na Bíblia de Judas Tadeu? Será que tem algum texto que fala dele, que ele fala alguma coisa? E tem. Né? Na Bíblia ele fala uma vez. Mas o que ele fala neste texto abre um campo maravilhoso, porque traz a palavra de Jesus ao responder, e aí tem muita coisa para aprender. Mas há sim uma palavra de Judas Tadeu, na verdade é uma pergunta, que ele faz lá em João 14. Ele está com Jesus no cenáculo, junto com os outros apóstolos, né? Jesus está próximo ali de entregar a sua vida. E aí, então, em Judas 14, Jesus diz assim, olha, no versículo 21, aquele que tem, olha que palavra de Cristo, e como ela é importante para nós hoje, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. A ideia aqui, meus irmãos, não é muito de mérito, né, meritória, porque senão a gente poderia pensar assim, Jesus só vai me amar se eu obedecer os mandamentos. Então, aí cairia naquela questão da salvação por obras. Né? É claro que Deus nos ama antes de nós obedecermos, quando nós éramos ainda pecadores. Mas a ideia de amor ali é de conhecimento relacional. O que Jesus está dizendo? Está dizendo assim, a pessoa com quem eu me relaciono é a pessoa que obedece os meus mandamentos. Essa é a ideia. Você quer saber com quem eu tenho comunhão? Observe a pessoa que guarda os meus mandamentos. Com essa pessoa eu tenho comunhão. E o Pai tem se manifestado a ela, tem comunhão com ela. Isso é poderoso. Isso aqui é muito, muito poderoso. Porque não é verdade que hoje a gente vive um tempo em que todo mundo diz ser, né, filho de Deus. Há muitas pessoas que professam a fé cristã, mas a gente olha assim, a gente vê poucos frutos muitas vezes. A gente vê comportamentos que negam a fé cristã, embora as pessoas estão dizendo, eu sou um crente. Só que o comportamento dela nega a profissão, né? É o que a gente diria que é um esquizofrenismo espiritual, né? Uma pessoa esquizofrênica espiritualmente. Ela diz algo, mas o que ela faz é contrário ao que ela professa. E a gente percebe isso, né? Quase que em toda esquina, né? A gente vê muita profissão de fé e pouca vida de santidade. O próprio Deus falou disso, né? Quando ele se refere ao povo de Israel, ele diz assim, esse povo me louva com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Então, essa é uma realidade que nós encontramos ainda hoje, né? E é um perigo, nós devemos nos autoexaminar, né? Porque quando nós professamos a fé cristã, mas não praticamos, nós estamos nos enganando a nós mesmos, né? E Deus, ele não tem comunhão conosco quando isso acontece, né? Eu estava lendo hoje o J.C. Ryle, né? No livro Santidade, é a segunda vez que eu estou lendo o livro, né? E ele fala que hoje há uma gama enorme de pessoas que professam a vida cristã, mas você não as vê participando da batalha da vida cristã, né? Elas não lutam contra si mesmos, né? Contra os seus pecados, não se separam do mundo, né? E ele diz assim, hoje é uma coisa fácil você se declarar cristão, basta você ir aos domingos na igreja, né? E interessante, né? J.C. Ryle é do século XIX. E ele parece escrever ontem, né? Ou hoje de manhã ele escrever. Porque ele dá um retrato bem preciso do que é a cristandade hoje. A maioria das pessoas que às vezes nós conhecemos e podemos conhecer são pessoas que frequentam a igreja domingo, né? Estão lá. Mas você não vê muita mudança na vida dessas pessoas. Você não vê uma santidade real, uma inimizade contra o mundo. Você não vê o mundo se colocando contra elas sendo perseguidas pela santidade delas. Geralmente são aqueles cristãos nominais, né, que frequentam a igreja. E ser cristão é muito mais do que isso, né? Ser cristão é frequentar uma igreja, mas é muito mais do que isso, né? É obedecer os mandamentos, né, em todas as esferas da nossa vida. Então, a palavra de Deus é muito clara, né? E o apóstolo João é muito claro, né? Tanto no seu evangelho quanto em suas cartas.
ele pega esta palavra de Jesus e diz: olha, eu vou dizer para vocês quem é que tem relação comigo. Como é que você pode conhecer alguém que realmente é amado por mim e amado por meu Pai? É aquele que guarda os mandamentos. E é interessante, né? Num tempo em que se dá muita ênfase na graça e às vezes pouco no mandamento, Jesus nos lembrar disso, né? Da importância dos mandamentos. Os mandamentos não passaram, né? Aquele que nós temos visto aqui aos domingos, né? Tanto de manhã quanto à noite, antes de começar os nossos cultos, o catecismo breve está falando deles, né? Dos 10 mandamentos, eles não passaram, né? Jesus agora nos lembra deles, né? Ele diz: esses que guardam o meu mandamento, é os que me amam, né? Nós fomos salvos para viver no mandamento, né? Para obedecer os mandamentos. É por isso que Deus nos salvou, e é por isso que Ele transformou o nosso coração, para que o obedeçamos os seus mandamentos segundo a lei do amor, né? Por isso que a Bíblia fala da lei do amor. Nós obedecemos agora não para sermos salvos, mas porque amamos a Deus e queremos fazer a vontade dEle. E a vontade dEle está expressa nos seus mandamentos, que foram entregues à humanidade. Então, para aqueles que são antinomistas, né? Agora a gente não precisa mais da lei, não precisa mais do mandamento. Jesus vem dizer sim. Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Então, para longe com todo o antinomismo, né? Aqueles que não amam a lei ou acham que a graça é uma graça barata, né? É uma graça que nos salva para que nós vivamos em pecado. A graça não é assim, a graça é santificadora, né? A graça leva aos mandamentos para que nós os cumpramos por amar a Deus, por sermos gratos ao que Ele fez por nós. Então, se você quer saber se você ama a Deus, isso aqui é muito importante para você. Você tem que se perguntar: eu tenho guardado os seus mandamentos? Se a resposta é sim, então Deus tem derramado o seu amor no seu coração. Mas se a resposta é não, então você tem que repensar a sua vida com Deus. É possível que você esteja se enganando. Você acha que tem alguma comunhão com Deus e você não tem, porque você não guarda o mandamento, né? O guardar o mandamento é evidência que a graça te alcançou. Você não é alcançado pela graça porque você guarda o mandamento, mas você foi alcançado para guardar. Então a evidência de que a graça te alcançou é que vai mudar a sua vida. Você vai passar a ter prazer nos mandamentos. Então isso aqui é muito poderoso, como Jesus deixa isso muito claro, né? Mas aí veja, aí João acrescenta o que Judas Tadeu pergunta ao Senhor. Porque Jesus diz assim, aquele que me ama, eu me manifestarei a ele, eu e meu Pai. Aí Judas, o Tadeu, que nós estamos estudando, ele pergunta assim para Jesus. Veja que João define ele como não o Iscariotes. Está vendo? Judas, não o traidor, né? Não o homem de Queirote, né? O Iscariotes. Judas pergunta assim, Tadeu, né? De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Isso está no próximo versículo do texto, né? João 14, 22. Então Jesus diz assim, olha, eu vou me manifestar a vocês e o meu Pai também. E aí Judas estranha isso, o Tadeu, né? Ele diz assim, mas Senhor, o Senhor não vai se manifestar ao mundo e só a nós? Então vamos ver o que Judas queria quando ele perguntou, o que ele estava pensando quando ele perguntou isso. Nós vemos aqui primeiro a terna humildade de Judas, né? De Tadeu, desse homem. Ele não diz nada ousado, ou impetuoso, ou excessivamente confiante, nada disso. Ele não repreende o Senhor como fez Pedro, em certa ocasião. Lembra de Pedro, né? Senhor, quando Jesus disse que é necessário que o Filho do Homem padeça, né? E seja entregue nas mãos dos malfeitores e seja crucificado. Aí Pedro vai repreender o Senhor Jesus Cristo, né? Vai dizer, Senhor, isso nunca vai te acontecer, né? E Jesus fala com ele, arreda, né, inimigo. Mas não é o caso de Tadeu. Tadeu não repreende o Senhor por nada. Aqui a pergunta de Tadeu é cheia de brandura e humildade. A gente vai ver essa questão da humildade aqui. E é desprovida de qualquer orgulho. Olha só, por que a pergunta é cheia de humildade? Porque Tadeu, na pergunta que ele fez, né, lembra da pergunta? Como é que o Senhor há de se manifestar a nós e não ao mundo? Tadeu não podia compreender a princípio, ou crer que Jesus ia manifestar-se ao grupo dos 11, que era um grupo de homens que pertenciam a ralé, homens galileus, homens sem importância nenhuma. E não se manifestaria ao mundo. Então Tadeu não consegue entender isso. Por isso que essa pergunta é cheia de humildade, porque ele diz assim, Senhor, o Senhor deveria se manifestar ao mundo, e não a nós. Quem somos nós?
Nós somos galileus, a maioria de nós pescadores, homens comuns, homens não conhecidos. E o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo. Daí, né? É como o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Essa é a pergunta de Tadeu. E aqui, irmãos, nós vemos que, olha o que Tadeu poderia estar pensando. Jesus é o Salvador do mundo, certo? A Bíblia diz isso. Jesus é o herdeiro legítimo da terra, do mundo. Ele é o Rei dos Reis. As boas novas de perdão e salvação certamente eram boas novas para o mundo todo, certo? E os discípulos as conheciam bem, porque estavam com Cristo e haviam crido em Cristo. Mas o resto do mundo encontrava-se como um todo alheio à revelação de Cristo, à salvação que Cristo trouxera, né? O mundo ainda não conhecia a salvação, mas os discípulos conheciam. Então a ideia de Judas é: Senhor, olha, o Senhor é o Rei do universo, o Senhor é o Rei dos reis, é o Senhor de toda a terra, a salvação é para todos. Como é que o Senhor não vai se manifestar no mundo, se o Senhor é o Salvador do mundo? Então ele não entendia muito bem isso, né? Certo? Está compreendendo aí qual que era a dúvida de Judas, de Tadeu? Jesus não era o Salvador do mundo? Como não se revelar a ele? Como Jesus não se revelaria ao mundo? Tadeu queria saber como isso se daria. Como Jesus não se revelaria ao mundo, mas a eles. E aí veja aí, Tadeu tinha muitas esperanças para o mundo a seu próprio modo. Desejava saber por que Jesus não iria mostrar-se para todos. É evidente que ele ainda estava esperando pela vinda do reino à terra, como todos os apóstolos e judeus, né? Eles esperavam que o Messias implantasse um reino terreno. Certamente não podemos considerar que Judas estivesse errado. Por quê? Porque Jesus ensinou aos seus discípulos a orarem, lembra? Venha o teu reino. Né? E isso certamente acontecerá. É só você ler lá Apocalipse 19 a 21, você vai ver o reino de Deus, cujo rei é Cristo, sendo estabelecido para sempre, sobre todo o universo. Então isso acontecerá. Só que não era a hora ainda. Por isso que Jesus diz: olha, eu não vou me manifestar ao mundo, mas a vocês. E aí Judas não consegue entender, porque a expectativa, você se lembra, né, irmão? Já falamos muito disso, né? A expectativa dos judeus era que o Messias viria, e Jesus é o Messias, e ele governaria o mundo, ele tomaria o mundo, de Jerusalém ele governaria toda a terra, ele destruiria os inimigos, naquele caso os romanos, e ele implantaria o seu reino. Então quando Jesus diz: olha, eu não vou me revelar ao mundo, não vou me manifestar ao mundo, mas a vocês, causa uma certa frustração. Por quê? Porque eles esperam que Jesus se manifeste ao mundo como rei agora. Tanto que vocês se lembram que quando Jesus entra em Jerusalém, na semana que ele há de, no final dela, entregar a sua vida, as pessoas estão saudando ele: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Estão citando o Salmo, né? O Salmo diz: Hosana, Hosana. Hosana é salva-nos. A palavra Hosana significa salva-nos. E você se lembra que o Evangelho diz que esses que gritavam Hosana, enquanto Jesus entrava com o jumentinho em Jerusalém, estavam com ramos nas mãos, né? E balançando os ramos. Vocês já devem lembrar aí do período intertestamentário, aquele período que é entre o Velho e o Novo Testamento, aqueles 400 anos ali. Vocês se lembram que houve, né, obviamente, povos pagãos que se colocaram como opressores da Judéia e dominaram sobre a Judéia, mas houve também uma revolta dos judeus através da família dos Macabeus, né, conhecidos Macabeus, né? E a história conta, aliás, Judas Macabeus, né, era um dos líderes da família Macabeus. E a história, a tradição, né, bem registrada, conta que quando os Macabeus, junto com o povo judeu, conseguiram expulsar os invasores pagãos que dominavam sobre a Judéia, na celebração dessa vitória dos Macabeus, eles pegaram ramos e cantaram o livramento que Deus havia dado com ramos nas mãos. Quando isso acontece com Jesus, qual é o recado que os judeus estão dando para Jesus? É que ele virá agora para libertá-los de quem? De que povo? Dos romanos. Então por isso que eles estão com ramos nas mãos, porque agora, olha, o Salvador veio e ele vai nos libertar. Então eles tinham expectativas políticas, militares, eles queriam o reino de Deus instaurado lá naquela hora, na terra. E você se lembra, porque
Você se lembra para onde Jesus vai? Logo depois de ter entrado em Jerusalém, a Bíblia diz, né, que ele se dirigiu para que lugar? Vocês se lembram? Para o templo. Ele tinha 2 lugares para ir. Ele poderia ir para 2 lugares, por assim dizer. Ele poderia ir para o palácio de Pilatos, que era a sede do governo de Roma ali, e ele poderia ir para o templo. Se ele fosse um libertador político, era melhor ele ir para o palácio de Pilatos, certo? Para ele destronar os romanos, certo? Mas ele não vai. Ele vai para o templo. Porque lembra o que ele diz a Pilatos? O meu reino não é agora deste mundo. Eu não sou um libertador político. Eu vim salvar o meu povo dos pecados deles. Por isso Jesus vai para o templo. E lá, lembra, ele purifica o templo. Porque ele está preocupado com o pecado. Ele é um libertador maior do que resolver apenas questões sociais e tudo mais. Ele veio para nos libertar do pecado e do inferno, da morte eterna. É muito maior do que isso. Então, havia uma expectativa de Jesus como um libertador político. E hoje há também, né? Se você pensar hoje, como é que se mistura política e religião, né? Como geralmente os homens têm a tendência de pegarem Jesus e colocarem como um slogan ou como a bandeira de seus partidos. Porque a ideia é, livra-nos agora. Então, veja, sem querer fazer juízo de político A ou B, você vê que uma caminhada política muitas vezes se torna uma chamada a um reino messiânico que as pessoas estão agora cantando e orando, ok? E veja, não quer dizer que Deus não reine sobre a política. Ele reina sobre tudo, ele reina também sobre a política. Todos os corruptos, todos os magistrados ladrões, eles pagarão. O Senhor Jesus os destruirá se eles não se arrependerem. Todos eles. Porque Jesus é dono de todas as coisas. Quem estabeleceu o magistrado foi Deus. Pode ver lá em Romanos 13. E o magistrado vai responder a Deus. Só que qual que é o nosso erro? Nós queremos que isso seja agora. E muitas vezes porque queremos uma política melhor para ter uma vida melhor aqui. Nós não pensamos muito no céu. Por exemplo, as pessoas que se juntam em passeatas políticas para orarem o Pai Nosso, elas têm a mesma fé? Elas creem no mesmo Deus? A gente devia estar preocupado com isso, porque senão é só uma questão política. E estão usando o nome de Deus para isso. Então, a gente tem que ter cuidado. Não quer dizer que a gente não deva, como deve de fato, e pode orar ao Senhor para que Ele intervenha na política do nosso país. A gente tem que ter cuidado com isso. Não fazer de uma causa política específica algo messiânico, algo que dependa daquilo reino de Deus. O reino de Deus é maior do que isso. Embora envolva isso. Mas é muito maior. É por isso que o crente pode ter paz mesmo vivendo dentro de um mundo onde a política é corrompida. Nós não nos alegramos, pelo contrário, nós não nos alegramos de uma política corrompida, do que está acontecendo. Nós vemos a injustiça, o engano, a opressão, nós não nos alegramos, mas nós cremos que Cristo governa e Ele colocará as coisas no lugar, mais cedo ou mais tarde. Ele fará isso, mais cedo ou mais tarde. E nós temos esperança no meio disso tudo. Porque nossa esperança está em algo muito maior do que apenas no jogo político. Então veja, a igreja não é apolítica. A igreja tem que falar disso, porque a Bíblia tem histórias de reis, a Bíblia fala de juízes corrompidos. Esse é o ponto. Mas nós devemos entender que o Evangelho é muito mais do que isso. É muito mais. E o perigo é você limitar o Evangelho a isso. Ok? Deu para entender, irmãos? Tranquilos? Então, havia essa expectativa política, messiânica. E daí, então, que Judas pensou, provavelmente, que Jesus faria uma revelação política e terrena, destronando os romanos e reinando no lugar deles. Que Cristo deveria se impor ao mundo com o seu poder. Poderia pensar Judas, era bem comum que eles pensassem. Se você se lembra que tem um momento que os apóstolos perguntam para Jesus, né? Senhor Jesus, quando virá o reino? Eles estão muito preocupados com a imposição do reino logo, né? Então havia essa expectativa. Olha o que Spurgeon diz, eu coloquei aqui, abre aspas.
É como se Spurgeon vai imaginar ali o que Tadeu poderia estar pensando, né? Então é como se Tadeu, na pergunta dele, estivesse dizendo assim: se tu te manifestares a nós, que somos apenas alguns pobres pescadores, não estenderás teu reino assim. Mas se quisesses manifestar-te ao mundo em toda a tua glória, certamente eles ficariam surpresos e oprimidos, e o teu reino viria assim. Mas essa, diz Spurgeon, não é a maneira de Cristo. As manifestações de Cristo não são para ostentação, para o seu próprio brilho, mas para a edificação do seu povo. Ele vem para abençoá-los, não para que ele seja ostentoso entre os homens. Então a ideia aqui de Spurgeon, né, do pastor inglês, já na glória, é muito precisa, é muito bem dita, né? A ideia de que Jesus Cristo, ele vem não para se impor por força e por violência. Lembra? Não por força, nem por violência, a Bíblia diz, mas pelo meu Espírito. O reino de Cristo, então, é um reino espiritual. Ele será o reino deste mundo. O Senhor Jesus já foi entronizado como rei deste mundo e nós veremos isso claramente quando ele vier. Este mundo será restaurado e ele será o rei de tudo. Mas agora o reino de Cristo é de uma natureza diferente agora. É de uma natureza diferente. E a gente vai ver isso aqui. O reino de Cristo, então, se estabelece primeiro no coração. Por isso que Jesus diz: eu vou me manifestar a vocês, meus discípulos. Então, porque veja, Jesus não vem se manifestar de maneira política e militar agora. Tá? Mas ele vem, no primeiro momento, na sua primeira vinda, para manifestar-se ao coração dos discípulos. Então ele vem para reinar, por assim dizer, no coração dos seus discípulos. É isso que ele está fazendo agora. Ele é um rei poderoso, ele está reinando no nosso coração. Se você é um crente, você tem Cristo reinando no seu coração. Ele já é rei da sua vida. Então ele já começou o reinado dele. É óbvio que esse reinado vai alcançar o seu ápice quando Jesus retornar, finalmente. E aí será o reinado de toda a criação. Mas o reinado dele já começou. Por isso que ele diz: eu não vou me manifestar ao mundo agora, mas a vocês, no coração de vocês. Eu vou reinar no coração de vocês. É ali que eu estou me manifestando. Então, veja só como isso é bíblico. João 18:36. Alguém lê aí, por favor. João 18:36. Você lembra que ele continua dizendo? Ele fala assim: o meu reino é da verdade. Todo aquele que ouve a verdade, né? Não é a continuação? Olha aí, veja aí para mim. Veja aí, quando ele... Perfeito. Está vendo a ideia? Ele está falando de reino, certo? Herodes quer saber se tu és rei. Aí ele diz: para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. É legal, né? Porque olha só, Jesus é Deus mesmo, né? Ele fala assim: para isso nasci como homem e para isso vim ao mundo. Veio ao mundo? A ideia é de que ele não era do mundo. Ele veio ao mundo e nasceu. Então ele é Deus encarnado. Aí ele diz assim: para isso vim, mas agora o meu reino não é daqui. Não é o reino como você pensa, militar. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, qual é o reino de Cristo? É o da verdade, é o reino da verdade. E a verdade habita onde? No crente? No coração. Então o reino de Cristo agora é da verdade, no coração do crente. Quando nós cremos na verdade, nós temos Cristo agora em nós, reinando em nós. Então esse é o reino dele agora. Então veja, é por isso que ele falou: eu vou me manifestar a vocês, não ao mundo. Porque o mundo não conhece a verdade, mas vocês conhecerão a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então essa é a ideia aqui. Eu coloquei Filemão ali, não vou ler por causa do tempo. 8:18, porque é muito legal Filemão. Você lembra do que trata a carta de Filemão, né? Paulo está escrevendo a Filemão, porque Paulo encontra com o escravo de Filemão, que havia fugido dele. O nome do escravo era Onésimo, certo? Esse Onésimo era um escravo não convertido. E ele pertencia a Filemão, a quem Paulo escreve a carta. O que aconteceu com Onésimo, com esse escravo? O Filemão deu uma bobeira e ele,
fugiu. O escravo fugiu, não podia fugir de jeito nenhum. E ele fugiu. Na fuga, na providência de Deus, ele se encontrou com Paulo. E Paulo pregou o evangelho para ele e ele se converteu. E aí Paulo disse a ele, você precisa voltar para o seu Senhor. E aí Paulo escreve a carta de Filemon para explicar a situação. Filemon, é como se Paulo estivesse dizendo assim, né? Vou parafrasear. Filemon, encontrei o seu escravo aqui, Onésimo, ele está comigo. Só que agora ele não é um escravo, agora ele é um irmão, porque ele se converteu. Olha, eu estou enviando ele para você, ele vai voltar para você, porque nas leis ele não pode fugir. Mas você não trate ele como escravo, trate como irmão. Tem gente que lê essa carta e acha que Paulo era a favor da escravatura. O que Paulo poderia fazer? Paulo poderia escrever a carta e dizer assim, Filemon, tem vergonha de você ter escravo, vamos acabar com isso. Ele não vai voltar nada não, vai ficar aqui e pode mandar os seus escravos embora. Mas Paulo não faz isso. Paulo recomenda Onésimo a voltar a Filemon. Aí pode parecer que Paulo está aprovando a escravatura, ele está dando, né? Agora, a pessoa que não tem o Espírito não entende, não consegue entender, sabe por quê? Você muda as coisas no coração. Se você não mudar o coração e for contra a estrutura, aquela estrutura vai se levantar de novo. A história da humanidade é essa. Se você só mudar a estrutura e não mudar o coração, a pessoa que teve a estrutura destruída vai construí-la de novo, porque o que está no coração dela é mal. Só que se você muda o coração, aquela pessoa abandonará a estrutura. A ideia de Paulo é mudar o coração, é Cristo reinando no coração. Não é uma questão muito de estruturas políticas, de justiça social, é uma questão de mudança do coração. Quando você muda o coração, você muda tudo. Então por isso que Paulo fala com Filemon, eu vou enviar Onésimo para você, só que ele não é mais um escravo, eu sei que ele tem que ir. Mas agora trate-o como irmão. Está vendo ele mudando o coração? Porque agora, ainda que a estrutura permaneça, a relação não é mais segundo a estrutura. A relação é de irmandade. Tem algumas domésticas que trabalham em casas de cristãos que são domésticas só no papel. Porque na relação são com a família. Você já experimentou algo assim? Já soube de algo assim? Eu experimentei algo assim. A minha mãe tinha uma ama, quando eu e meu irmão eram menores, nós éramos menores, eu e meu irmão. Ela tinha uma ama e ela era uma irmã maior para nós. A minha mãe a tratava como, de fato, ela deveria ser tratada como um membro da família. Era minha irmã maior. E essa é a relação. Quando Cristo reina no coração, muda tudo. É por isso que Cristo começa com o coração. Ele não começa com um projeto político-militar. Ele começa no coração. Porque quando ele ganha o coração, ele muda tudo. Foi o cristianismo que acabou com a escravatura. Por quê? Porque Cristo começou a reinar no coração dos homens e eles começaram a entender que os homens são semelhantes. Que não há raça negra nem raça branca, há raça humana. Esse conceito de raça está errado, sabia? A Bíblia não fala de raça negra nem raça branca. A Bíblia fala da raça humana. Nós somos todos homens, criados à imagem de Deus. E aí está a dignidade do homem. Está vendo? Quando alguém crê nisso pelo Espírito Santo, muda tudo. Muda a relação. E aí as estruturas erradas vão sendo destruídas aos poucos. Vão sendo deixadas. Porque Cristo muda o coração. É por isso que o cristão não se envolve com militância, de querer mudar as coisas no grito e na força. Ele sabe que o único que pode mudar é Deus, por meio de sua palavra e seu Espírito reinando no coração. Por meio de Cristo. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho. O mundo não entende isso. As coisas só irão mudar quando o Evangelho tomar toda a terra. E ele, por fim, tomará. Como Isaías diz. Mas até lá nada vai mudar. Pode vir vários planos políticos, projetos. O mal ainda continuará. Só o Evangelho pode mudar. Só Cristo no coração. Ok? É a única forma. Então, Cristo reina no coração. Jesus deu uma resposta maravilhosa,
que foi tão cheia de ternura quanto a pergunta de Tadeu. Respondeu Jesus a ele: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Novamente aquela ideia, né? Se você tem um relacionamento com Jesus Cristo, você guarda a palavra dele, você obedece a palavra dele. E o meu Pai o amará, ou seja, a prova que meu Pai também estará em comunhão com ele. E viveremos para ele e faremos nele morada. Que palavra! Irmãos, nós não vamos compreender isso, eu creio, só no céu. O que significam essas palavras de Cristo, né? Que nós somos a morada do Filho e do Pai. Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Há aquele que crê pela graça e pela graça guarda os mandamentos, guarda a palavra. Ele pode ter certeza que o Espírito do próprio Deus habita nele. Uma comunhão que não há nunca de acabar. Só há de ser aperfeiçoada até aquele dia da glória, né? Aquele dia glorioso. Mas que promessa, né? O crente que crê e que vive na palavra, vive no mandamento, é um crente no quem Deus habita. É alguém em quem Deus habita. Então isso é poderosíssimo, né? Jesus fala: viremos nele e faremos nele morada. É interessante, né? Como é que alguém glorifica a Deus? Obedecendo a sua palavra. O lugar da glorificação de Deus é a vida daquele que obedece a palavra. Lembra do tabernáculo? O tabernáculo era o lugar da glória de Deus, lembram-se? E quando Salomão acabou de fazer o templo de Deus, a nuvem desceu e tomou o lugar, porque Deus veio fazer morada no tabernáculo. O tabernáculo é o lugar da glória de Deus. Qual é a vida que glorifica a Deus? A vida que obedece os mandamentos. Essa vida, essa pessoa tem a morada de Deus nela. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Faremos nele morada, lembra do Antigo Testamento. Da morada de Deus, do tabernáculo, do templo, lembra? A minha morada, a minha casa. Mas aí, porque é a casa da glória de Deus. A vida do homem que glorifica a Deus é a vida que tem Deus habitando nela. O Espírito de Deus dentro do homem, que capacita o homem a viver para a glória dele. Isso é poderosíssimo, tanto que a Bíblia fala que nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus. E como é que nós sabemos que somos? Quando nós obedecemos os seus mandamentos. Nós sabemos que ele habita em nós, porque ele tem nos dado força para fazer. Está dando para entender? Quando você luta contra o pecado e tem vencido o pecado, é porque Deus está em você. De outra sorte, você não faria. Você não teria poder. Mas o fato de você lamentar os seus pecados e entrar numa guerra contra eles e começar a vencê-los e deixá-los, é a prova de que Cristo veio habitar em você, o próprio Deus veio habitar em você. Porque sem ele você não faria isso, você continuaria em pecado. Então qual que é a prova que Deus habita em mim? A santificação. A santificação é a prova que ele habita em mim. Porque ele está me tornando como ele, lembra? Você diz santos, como eu sou santo. Então não se engane, lembra do que a gente falou no início? Há muitos que professam cristianismo, mas os verdadeiros cristãos são aqueles em quem Deus fez morada. E se Deus mora em você, você será santo como ele é. Se ele mora em você. A resposta de Jesus significa: não vou assumir o controle do mundo exteriormente, vou dominar corações, um de cada vez. Se alguém me ama, vou manter minha palavra, eu farei isso. Juntos, meu Pai e eu vamos estabelecer um reino em seu coração. O Senhor governa o coração de todo aquele que habitará no seu reino. Então, aqueles que habitarão no reino de Deus, de Cristo, é aqueles que hoje têm o coração governado por Jesus. Por isso que Pedro diz, né? Antes, então, santificai a Cristo. A ideia aqui é fazer com que Cristo seja o rei do vosso coração. Tá? E aí, eu vou passar rápido aqui para o Riley, por causa do tempo. Não dá para ler, tem 10 minutos. Vamos lá, estou terminando. Olha o que o Riley diz. Há consolações especiais para aqueles que amam a Cristo e evidenciam isso pela obediência às suas palavras. Está vendo? Olha, o Riley também crê assim como a Bíblia diz. Os que amam a Cristo evidenciam isso pela obediência. Este parece ser os sentidos da palavra do nosso Senhor. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa promessa apresenta um significado muito profundo. Não podemos explicá-la completamente, é verdade. Essa é uma verdade que nenhum homem pode compreender, exceto aquele que a recebe e experimenta. Porém, devemos crer que uma sublime verdade resulta em um indizível conforto, e que nenhum outro homem é tão sensível à alegria em sua vida espiritual quanto aqueles que, à semelhança de Enoque e Adão, andam em intimidade com Deus.
Irmãos, a santidade leva à felicidade. A santidade leva à felicidade. Você jamais será feliz se você não for antes santo. Veja isso. Você jamais será feliz se você não for antes santo. Porque a verdadeira felicidade é amar os mandamentos. Lembra? O salmista, quanto amo a sua lei. Bem-aventurado é o homem que anda nos seus caminhos. Feliz, bem-aventurado é feliz. Feliz o homem que medita na lei e que anda nos caminhos de Deus. Você quer ser feliz? Peça a Deus para que Ele te faça santo. A santidade conduz à felicidade. O homem feliz é um homem santo. É um homem santo, em quem Deus tem trabalhado. Este é um homem feliz. Tem maior felicidade do que saber que Deus habita em você? Veja, não é só que Deus está com você. Deus habita em você. Tem glória maior. Essa é a ideia. Se Deus habita em você, você será santo. E se isso está acontecendo, você é o mais feliz dos homens. Podemos desfrutar mais do céu em nossa vida terrena do que muitos crentes imaginam. Já agora, se obedecemos ao Senhor. Lembra do que a Bíblia diz, o salmista? A intimidade, a comunhão, o amor do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o respeitam, obedecendo a sua vontade, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, os benefícios delas, promessas, o conforto, todas as suas bênçãos da aliança. Então, o amor do Senhor, a intimidade, a comunhão com Ele é para aqueles que o temem. Irmãos, terminando. Como é que foi a partida de Judas, né? Lembra que eu estou usando esse termo partida propositalmente, tá? Não estou usando morte, não. Estou usando partida, porque é o que acontece com o crente quando ele morre, ele vai ter com Cristo. Ele parte para a glória. A maioria das tradições, as mais antigas, sobre Judas Tadeu, sugerem que alguns anos depois do Pentecostes, ele levou o evangelho para o norte, para Edesa, uma cidade real da Mesopotâmia, e que hoje se encontra, né, na região da Turquia. A tradição diz, essa é a tradição, tá? Não se sabe, que por causa da sua fé, do seu testemunho, ele foi martirizado, né? Ele foi espancado até a morte com uma clava. Isso é a tradição, né? Não tem nenhum relato na Bíblia sobre isso. Mas não sei se já viram aqueles santos a imagem de São Judas Tadeu, já viram? Pode falar, não tem problema não. Não quero nem ter visto, né? Vai que pega mal, né? Ter visto. Mas a imagem de São Judas Tadeu tem um machado do lado. Ele carrega um machado. A imagem católica, né? É por causa dessa tradição, né? Crê-se que ele morreu porque o machado, eles bateram com ele com o machado ou com a clava, né? Até a morte. Por isso que ele carrega lá a imagem disso. Mas isso é tradição, né? Não se sabe ao certo, né? Irmãos, eu termino então com um versículo que eu creio que resume o que nós estudamos sobre Judas Tadeu. O que Jesus mesmo disse a ele e aos discípulos que estavam com ele ali. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o Pai o amará. E ele pode ter certeza que é uma comunhão entre ele e o Pai. E viveremos para ele. Olha que promessa. E viveremos para ele, para o bem dele. E faremos nele morada. Lá no acampamento, né, se Deus permitir, lá no retiro, a gente vai estudar a vida vai estudar alguns livros dos profetas menores, quase todos eles, né? E eu estava lendo hoje um dos profetas menores e em um deles, Deus diz assim, a uma nação pecaminosa, Deus diz assim, eu estou contra vocês. Deus repete isso no livro do profeta várias vezes. Eu estou contra vocês. Aí eu estava lendo, né, estudando e meditando nisso, né? Você já pensou Deus falar isso para você? Eu estou contra você. Tudo que eu faço é pensando no seu mal. É isso que significa, né? Eis que estou contra você. O que terrível, já pensou? Agora, aquele que pela graça foi salvo, e tem a evidência de ter sido salvo pela graça, porque ama os mandamentos, ele tem uma promessa de que o Pai e o Filho viverão para ele, a favor dele. Que bênção, hein? Nós viveremos para ele.
Por isso que o homem agraciado com a salvação e santificado pelo poder de Deus é o mais feliz dos homens, né? Porque tem o Pai e o Filho em seu favor, ou a seu favor, né? Então que Deus nos abençoe e nos guarde com essas verdades benditas. Amém, irmãos.